Querido irmão, querida irmã, amado amigo, aqui pastor Marcelo Gomes da Rosa, da Primeira Igreja Batista de Caramuja, em Niterói, com mais uma palavra de fé, esperança e amor para você. Hoje falando sobre capítulo 18 do Evangelho de João, o evento da prisão de Jesus, da coragem à covardia. Diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais, veio para ali com lanternas, tochas e armas. E Jesus, sabendo todas as coisas que iriam acontecer, se adiantou e disse: a quem buscais? Então Simão Pedro, com toda coragem e valentia, tira sua espada e fere o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome deste servo era Malco. Então a corte, o tribuno, os servos dos judeus prenderam Jesus e o amarraram, e levaram até Anás, que era sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Então Pedro estava na parte de fora da porta. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? E Pedro disse a ela: não sou. Anás mandou Jesus amarrado para Caifás, e Simão Pedro estava ali e esquentava-se. Então os homens que estavam ali com ele disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos? E nele negou novamente, dizendo: não sou. Mas o parente daquele a quem cortara a orelha disse: não te vi eu no horto com Jesus? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. João narra no capítulo 18 o evento da prisão de Jesus. Depois de ser traído por Judas, ele é preso pelas autoridades religiosas, é conduzido até a casa do sumo sacerdote, aonde foi levado primeiro à presença de Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Jesus, então, é levado depois a Caifás e depois para a autoridade, que era a autoridade romana, a autoridade judiciária, e ali foi recepcionado por Pilatos. Mas Pilatos diz que não achou nenhum crime em Jesus, mas mesmo assim tocou adiante o julgamento, porque nos planos de Deus estava escrito que Jesus seria preso, julgado, condenado, crucificado, mas ao terceiro dia haveria de ressuscitar para nos dar vitória sobre o pecado e nos dar a vida eterna. Mas nesse texto eu gostaria de olhar um pouco para Pedro, o Pedro corajoso e o Pedro covarde. Pedro era o discípulo, e aliás o único discípulo que é narrado na Bíblia, que defendeu a Jesus. Pedro tirou a sua espada para defender a Jesus. Defendeu a Jesus cortando a orelha de Malco, que era um dos servos do sumo sacerdote. Pedro era um dos poucos que seguiram a Jesus mesmo depois de sua prisão. O texto diz que ele e mais um discípulo continuavam seguindo a Jesus durante o tempo que Jesus permanecia preso. Pedro era aquele discípulo corajoso. Quando muitos fugiram com medo da prisão, Pedro permaneceu ali, acompanhando de perto a prisão e o julgamento de Jesus. Mas esse mesmo Pedro se revela mais adiante um Pedro covarde, porque esse Pedro, discípulo covarde, nega Jesus 3 vezes. Aliás, não é novidade, Jesus já havia revelado a Pedro que Pedro haveria de negar 3 vezes. Ninguém é perfeito, nem Pedro era perfeito. Eu não sou perfeito, muito menos você é perfeito. Quantas vezes temos negado a Jesus? Pedro negou a Jesus 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. 3 vezes é muita coisa. E você e eu, muitas vezes temos negado a Jesus muito mais do que 3 vezes. Quantas vezes temos deixado de lado a obediência ao Senhor?
Quantas vezes temos deixado de defender a nossa fé? Nós somos corajosos quando nós confessamos a Jesus, seguimos a Jesus e defendemos a nossa fé. Mas somos covardes quando nós deixamos de seguir a Jesus, quando nós deixamos de defender a nossa fé. Mas a covardia nos leva a negar a Jesus e muitas vezes nos leva a abandonar a Jesus. Mas Pedro, longe de abandonar Jesus, Pedro deu a volta por cima. A palavra de Deus, principalmente no livro de Atos, vai mostrar que o apóstolo Pedro, depois que Jesus foi levado ao céu, se tornou um grande líder da igreja, um grande ganhador de almas, um grande pastor para a igreja que estava em Jerusalém. Bem, meus irmãos, não se ligue muito nessa história de negar a Jesus, mas prossiga firme o seu caminho e procure corajosamente seguir a Jesus e defender a sua fé no Filho de Deus, pois essa fé é a fé salvadora que nos levará a encontrar novamente com Jesus no céu. Graça e paz da parte do Senhor Jesus.